amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero primeiramente pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que se inscreva no canal. Eu tenho notado uma enorme quantidade de pessoas participando dos chats e dos comentários dos vídeos que não estão inscritas. Dessa forma, eu entendo que o YouTube não vai compreender que merecemos crescer e não vai nos recomendar. Portanto, eu peço a você que se inscreva, que ative o sino de notificações e que deixe o seu like também para que possamos ser mais recomendados, para que mais companheiros venham participar dos nossos debates polêmicos. E esse agora não vai ser diferente. É um tema polêmico, tema que talvez tenha compreendido uma boa parte das lives de domingo e de segunda-feira. Vocês sabem que desde 2020 nós estamos tendo problemas com os pacotes que compramos de transmissão do Campeonato Carioca. Desde 2020, isso aconteceu também o ano passado, e agora nesse jogo em Volta Redonda, o Flamengo jogou contra o time local e aqueles companheiros que não puderam estar no estádio, de fato, tiveram uma transmissão muito ruim e os reclames são ensurdecedores pela internet. Em todos os lugares que eu vou, como eu estou acostumado a falar com vocês, sou abordado e me perguntam sobre esse tema, e isso não é diferente nas lives que nós fizemos, nem no domingo, nem na segunda-feira. Portanto, eu já sei que o tema é polêmico, eu já sei que isso vai ensejar grave controvérsia no chat, inclusive de pessoas que acham que nós não temos que reclamar do Flamengo, porque se assim o fizermos, não somos rubro-negros. Algo que eu acho incrível. Como é que pode ser possível que você adquira um pacote e não possa reclamar? Porque se você for reclamar em função de um serviço mal realizado, você não é rubro-negro. Ou seja, o teu rubro-negrismo agora está condicionado ao fato de você não reclamar de nada do Flamengo, de não cobrar os jogadores, de não cobrar o técnico, de não cobrar os dirigentes. Algo que eu acho inacreditável, mas realmente tem pessoas que pensam dessa maneira. Então, eu quero dizer para vocês sobre isso o seguinte: colhendo informações com o companheiro Fred Soares, que está sempre aqui nas nossas lives, ele me disse que o Flamengo acordou com a Record 6 jogos, 4 deles da fase embrionária do campeonato e 2 jogos da fase final. E o resto, o torcedor rubro-negro teria que assistir a partida, caso não tivesse oportunidade de ir ao estádio, através da Flá TV ou então de outros pacotes, obviamente com o marketing do Flamengo incentivando que se comprasse o pacote pela Flá TV. Eu quero dizer a vocês, primeiramente, que eu não concordo com isso. Eu acho que a Flá TV realmente ela precisa ser estimulada. É óbvio que é uma fonte de geração de receita muito importante. Se eu tiver que optar por qualquer operadora que, na verdade, vá transmitir o jogo, se eu entender que tem qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida, vou fazê-lo pela Flá TV, óbvio, eu estou gerando receita para dentro do Flamengo. Só que a qualidade do serviço precisa ser muito mais do que razoável para que eu esteja satisfeito, porque eu gosto de ver o jogo, você aí também, companheiro, e obviamente vou me revoltar, como foi o caso da minha filha. Eu estava no jogo, mas a minha filha não pôde assistir pela má transmissão. Bom, aí a Ferge, meus amigos, tomou providências, tinha contratado uma empresa chamada Sportville, e essa empresa culpou a operadora, a produtora que contratou, que por sua vez culpou a Embratel. Disse que tinha problemas com a banda larga lá do estádio, da transmissão, enfim. Independente disso, o consumidor ficou prejudicado. Mas o problema é muito maior do que esse, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: o meu conceito sobre o espraiamento do rubro-negrismo pelo Brasil. Ontem, eu falei isso para vocês na live, eu recebi um comentário de um companheiro que mora no interior do Maranhão e estava acostumado a assistir aos jogos do Flamengo na praça. A prefeitura botava ali o telão e eles assistiam na praça. Meu entendimento, meus amigos, nós não temos condições equânimes, igualitárias de internet aqui no Brasil. Deu até um exemplo do lugar onde eu estou construindo uma casa que a banda larga não chegou lá. Portanto, se não fosse pela TV aberta, não conseguiria assistir o jogo, teria que me deslocar
caso a casa estivesse pronta, para algum lugar onde eu pudesse assistir. Por quê? Porque o Flamengo acordou 6 jogos apenas. E aí eu quero te dizer o seguinte, meu amigo rubro-negro, como você acha que o Flamengo ficou conhecido no Brasil inteiro? Por que você acha que o Flamengo tem torcedor em cada rincão desse país, mesmo aqueles mais longínquos? Porque, óbvio, os jogos do Flamengo eram transmitidos. Essa nova geração, meus amigos, agora, entenda isso, está acostumada a ver jogos do Campeonato Paulista. O pai rubro-negro também tem esses exemplos. Eu dei esse exemplo ontem na live de um pai rubro-negro que está assistindo o filho ficar palmeirense e o outro corintiano, porque os campeonatos de São Paulo aparecem lá na cidade dele, são transmitidos lá na cidade dele. Pergunto eu a você, meu amigo, se você acha que isso é bom para a torcida do Flamengo, para o engrandecimento do clube a médio e longo prazo. Mas aí depois vai lá o BAP e vai falar que realmente é muito importante o desenvolvimento da Flá TV, o que eu não nego, e que é uma realidade, e que o Flamengo está sendo visionário, que o Flamengo salta na frente dos outros clubes, que é preciso que o rubro-negro apoie, e esse rubro-negro, além de comprar o pacote na Flá TV e ter problemas com a transmissão, o companheiro não vê o jogo, e aquele lá que estava acostumado, lá longe, que estava acostumado a assistir aos jogos do Flamengo pela televisão, não pode mais assistir. Sabe por quê? Porque nem a Flá TV ele pode comprar. Por que não pode comprar a Flá TV? Porque a internet dele é precária. E não é a internet dele apenas que não tem recurso para pagar algo mais qualitativo, algo mais grandioso. 300 mega, 800 mega. O problema não é nem a renda, o problema é a infraestrutura local. O Brasil não tem democracia na transmissão da internet, na infraestrutura da internet, porque é um país, e vocês precisam entender isso, e não é um comentário político, isso já vem de muito tempo, é um país atrasado tecnologicamente, vocês sabem disso. Eu estava voltando lá de Volta Redonda, para vocês terem uma ideia, eu fui postar o meu vídeo, e o meu vídeo só foi entrar aqui no Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque não tinha internet lá. Eu passei por vários pontos da estrada que o sinal era interrompido. Isso é inadmissível. Você quer ver mais, companheiro? Quando eu saio daqui de Niterói e atravesso a ponte, você sabe que no meio dela eu já sei até quais são os pontos. Se eu tiver ali transmitindo alguma coisa para o rádio do carro, pela internet, o sinal vai cair. E vai cair, se eu estiver falando com alguém, obviamente não vou ficar falando com o telefone, mas pelo viva voz, o sinal cai na ponte Rio-Niterói. Tem lugares aqui em Niterói, que é uma cidade desenvolvida, que é uma cidade que tem níveis de qualidade de vida muito importantes, inclusive exemplares, aqui em Niterói, não tem internet. Tem lugares que não pegam, como foi o exemplo que eu acabei de dar, da localidade onde eu estou construindo uma casa. Então, meus amigos, é o seguinte, enquanto isso não for possível, o Flamengo precisa priorizar a transmissão para o rubro-negro de maneira equânime. Não tem nenhum problema de fomentar a Flá TV e vender o pacote. Ora, se a minha casa tem internet e a qualidade da transmissão for ótima, eu vou comprar a Flá TV. Agora, não fechar todos os jogos com a TV aberta porque quer aumentar a receita através da Flá TV e privar alguns rubro-negros que moram em rincões mais afastados ou até mesmo nas capitais e localidades onde não tem a internet, privar esses rubro-negros de assistir aos jogos porque não vai passar na TV aberta por uma questão de estratégia comercial do Flamengo que quer engrandecer a receita através da Flá TV, não está correto. Não está correto. Sabe por que não está correto? Porque esses rubro-negros já estão afastados dos estádios. Para você ir em jogos do Flamengo hoje, você tem que ser sócio-torcedor nos jogos mais importantes, senão você não consegue entrar, não consegue nem comprar os ingressos. Então você já tem que pagar o valor do sócio-torcedor e você tem que pagar o valor do ingresso também. E isso, meus amigos, não é democrático. Isso aí é um processo de afastamento dos rubro-negros, é não dar condições
a esses rubro-negros de frequentarem, de consumirem o Flamengo também. Isso está equivocado. Tenta entender. As pessoas levam sempre para o lado político. E não pode levar para o lado político. É preciso levar para a realidade. É preciso analisar sob a luz da realidade. Você aí, companheiro que está me assistindo, você sabe que eu tenho razão. Você sabe muito bem que tem muitos lugares aqui no Brasil onde tem muitos rubro-negros que não têm internet. Você sabe muito bem da importância da TV aberta, seja ela qual for, mas você sabe muito bem a importância da TV aberta para poder continuar gerando o Flamengo amor nessas pessoas, para que as pessoas sejam rubro-negras também. Nós estamos perdendo torcida da nova geração, porque lá só passa Campeonato Paulista. Isso não é ser inteligente. Aí depois acontece o seguinte, eles vão lá, apresentam os valores que foram arrecadados pela Flá TV, e não se equiparam ainda aos que seriam pagos pela TV aberta, e acontece o seguinte, não, mas o Flamengo realmente tem, esse é o argumento do passador de pano, não, mas o Flamengo realmente tem que fomentar a Flá TV, porque é uma receita, uma renda que paulatinamente está crescendo. Tem sim, é verdade, mas tem que se submeter à concorrência também. Não fechar mais jogos, contratos de mais jogos, porque quer fazer crescer a Flá TV, é algo que configura o impeditivo para que quem não tenha condição de comprar o pacote, ou então não tenha condição de infraestrutura para baixar conteúdo de streaming, de assistir o Flamengo. Então hoje, pela manhã, por exemplo, encontrei algumas pessoas na Gávea que disseram assim, não, Fernando, eu acho que agora não vai acontecer mais. O torcedor rubro-negro, além disso tudo, ele está apreensivo. Ainda há pouco recebi uma mensagem aqui do companheiro Luiz Mota, que é moderador do canal. Ele disse o seguinte, Fernando, olha, eu estou extremamente desestimulado, não sei se eu vou entregar, cancelar esse pacote, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou desconfiado que amanhã eu não vou ver o jogo de novo. Aí eu falei para ele, olha, hoje pela manhã lá na Gávea falaram para mim que o problema vai ser resolvido, que não vai acontecer outra vez. Então tem o problema da democracia, tem o problema do cerceamento do rubro-negro e tem também o problema da qualidade. O Flamengo precisa resolver isso. Hoje à noite, mais tarde, 10h30, tem uma live, nós vamos poder falar mais sobre isso. Na véspera, meus amigos, de um jogo muito importante amanhã. Esse tema, entenda uma coisa, é muito importante, esse tema aí precisa ser discutido e você precisa entender. Não adianta você olhar para si mesmo e porque você está conseguindo a transmissão e não conseguiu, né, porque foi ruim. Ainda tem essa qualidade da transmissão, mas se você estiver bem, você precisa pensar em todo mundo. Você precisa pensar no próprio Flamengo. Porque tem muita gente aí, meus amigos, que não está conseguindo assistir os jogos e consegue assistir os jogos do Campeonato Paulista. Sabe qual é o resultado? Menos rubro-negros no médio, longo prazo. Isso é uma questão de inteligência. Saudações rubro-negras, meus amigos, até mais tarde, 10h30. Esse tema é polêmico. Eu sabia que ia ser polêmico, mas ele precisa ser discutido. Grande abraço a todos vocês.